Muito bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá começar, então, dar início a mais um evento da nossa Liga de Pério, e um evento hoje especialíssimo, desde o começo do ano que nós estamos tentando agendar com esse professor aqui, que é muito requisitado. Que Nós isso. conseguimos aí uma vaguinha na agenda dele para tê-lo conosco aqui na Liga, e é um prazer estar com vocês nessa sexta. E nós estamos recebendo, então, o professor Luiz Fernando Ferreira de Oliveira, que vai estar conosco ministrando a palestra. O professor Luiz Fernando, ele é graduado pelo Centro Universitário de Lavras, Unilavras. Ele é especialista em periodontia pela Associação Odontológica lá de Ribeirão Preto, mestre em periodontia pela USP, pela FOR-USP, lá de Ribeirão também. Atualmente ele é doutorando lá pela Faculdade de Ribeirão, pela FOR-USP, coordena a especialização em implanto, no Instituto Marda, em Bastos, em Alfenas, e é professor também dessa nossa querida disciplina da periodontia lá na Unilavras. O professor Luiz Fernando possui a experiência em periodontia, implantodontia, e atua principalmente na terapia periodontal, periimplantar, regeneração periodontal, regeneração óssea, cirurgias plásticas gengivais e periimplantares. Então, passo a palavra ao professor, é uma alegria recebê-lo aqui, e esse público que nos acompanha nessa sexta-feira à tarde, ó, muito bem, vocês que estão nos acompanhando aí nessa sexta. Pessoal, primeiro, né, gostaria de agradecer muito ao convite, né, o convite da Liga, em especial aí o professor Fernando Lopes, Vinícius, né, o professor Fernando Almeida, e ó, agradecer de verdade, de coração, é um prazer estar aqui, tá, junto com vocês na tarde de hoje, e eu espero que todos gostem, tá? Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho hoje, né, da minha experiência que eu tive em Ribeirão Preto com a linha de pesquisa de probióticos, né, que é algo que está vindo aí, eu acho que vai poder ajudar muito a periodontia, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para nós começarmos. Me dando aí falando se tá ok ou não, tá? A apresentação, fazendo favor. Ok, Luiz Fernando. Tá certo aí? Tá aparecendo para vocês? Perfeito. Maravilha. Então vamos começar. Pessoal, então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a aplicabilidade sobre o biótico no tratamento da doença periodontal, tá? Como o professor Vinícius já me apresentou, né? Vou pular essa parte aqui, me apresentou de uma forma muito boa. Agradeço muito, professor, pelas palavras. Pessoal, eu acho que primeiro, né, a gente precisa entender a doença periodontal, né? A periodontite em si. O que seria a doença periodontal? Então, a doença periodontal, ela é uma doença inflamatória crônica, né, de caráter bacteriano, tá? E que leva à destruição dos tecidos de suporte do dente. A periodontite, ela é uma doença silenciosa. Muitas vezes, quando ela já é diagnosticada, o paciente ele já tem bastante sequela dessa doença. Então, ele tem bolsas profundas, ele já pode estar tendo até mobilidade. Uma falha que eu vejo muito em nós, cirurgiões dentistas, né, o pessoal quando sai da graduação, é que peca muito no dia a dia clínico de não fazer sondagem nos pacientes, né? Muitos profissionais têm aquela mania de já ir direto olhar somente dente e não pensa em avaliar a saúde periodontal dos pacientes. E quando a gente fala de doença periodontal, ela pode atrapalhar em todas as áreas da odontologia, seja na ortodontia, na endodontia, né? Inclusive na área estética. Então, é uma doença muito subdiagnosticada e mesmo assim, com os dados que a gente tem hoje, ela é uma das doenças mais prevalentes no mundo, tá? O fator etiológico primário para a doença periodontal é o biofilme, tá? Sem o biofilme, não vai existir doença periodontal, né? É claro que existem os fatores modificadores. Então, eu vou querer discutir com vocês, no início dessa aula, um pouco de como que
seria a interação desse biofilme com o hospedeiro e como que o hospedeiro reage a esse biofilme, né? E trazendo para vocês alguns fatores que podem modificar e como que a gente teria, né, como que nós poderíamos utilizar os probióticos para ajudar no tratamento dessa doença. Esse aqui é um estudo clássico, né, de Lê, de 1965, quando ele começou a estudar o biofilme, o que ele poderia provocar na gengiva, né? Então ele juntou um grupo de estudantes, pediu para que esses estudantes parassem de higienizar a cavidade bucal, tá? 7 dias depois, esses estudantes voltaram para que o professor Lê pudesse avaliar a cavidade bucal desses alunos. O que ele observou, então? Ele viu presença de biofilme na margem gengival, as gengivas já não tinham mais aquele aspecto de saúde, tá? Então as gengivas se apresentavam edemaciadas, com presença de sangramento. Então ele viu que aquele acúmulo de biofilme em 7 dias estava tornando aquela gengiva inflamada. Então ele pediu para que esses estudantes voltassem a higienizar a cavidade bucal e 7 dias depois ele voltou a reavaliar esses alunos pacientes. E o que ele observou? Que naquele momento já não havia mais a presença do biofilme, porque os alunos voltaram a higienizar a cavidade bucal. E aqueles sinais de inflamação que existiam já não estavam mais presentes. Ou seja, realmente aquele biofilme acumulado perto da gengiva, né, dos pacientes, fizeram com que a gengiva se tornasse inflamada. Então surgiu aí o conceito de que o acúmulo de biofilme, né, quando não removido, ele poderia trazer uma inflamação gengival. Mas daí surgiu aquela dúvida. E se a inflamação persistir, o que vai acontecer? Né? Foi aí que Linde, em 1975, fez um estudo em macacos, tá? Onde ele colocou ligadura em volta dos dentes desses macacos e deixou que acumulasse biofilme e foi acompanhando esses animais ao longo de um certo período e submeteu esses animais à eutanásia. E aí o que foi observado? Que acontecia um acúmulo de biofilme progressivo e quando esse acúmulo de biofilme ele não era removido, né, e aquela inflamação persistia por muito tempo, começava a acontecer ali uma perda de inserção clínica, migração apical do epitélio juncional, reabsorção óssea e formação de bolsa periodontal. Exatamente os sinais clínicos da periodontite. Então, foi observado inicialmente pelo professor Lê que o acúmulo de biofilme levava à inflamação gengival. E nesse estudo do professor Linde, de 1975, então, chegou no conceito de que aquele biofilme, quando continuasse no local e a inflamação persistisse por muito tempo, né, poderia haver, então, o início da periodontite, né, que é uma doença inflamatória crônica, como nós já falamos ali no começo da aula. E daí, até então, né, lá em 1975, acreditava-se que qualquer bactéria, né, qualquer acúmulo de bactéria perto ali da gengiva poderia levar a uma inflamação. Só que com o passar do tempo, foi observado que nem todo paciente apresentava o mesmo tipo de inflamação gengival, né? Isso aí, creio eu, que todos vocês já devem ter observado na clínica aí da faculdade, ou até mesmo no consultório, né? Alguns pacientes chegam no consultório com um acúmulo de biofilme, né, bastante elevado, porém com pouca inflamação. E outros pacientes apresentam menos acúmulo de biofilme e com a gengiva um pouco mais inflamada, ou até mesmo com sinais de periodontite mais avançados do que outros pacientes. Mas por que isso acontecia? Foi aí que Sokransky, em 1998, entrou com o conceito de que existiam bactérias específicas, complexos específicos, que poderiam ter bactérias boas e bactérias ruins, certo? E isso poderia, então, ser os patógenos chaves, né, como, por exemplo, bactérias do complexo vermelho, que poderiam levar, né, para a doença periodontal. Então, quando a gente enxerga ali no paciente o biofilme, a gente não sabe quais bactérias estão presentes. Então, o conceito aqui por Sokransky, que foi colocado, era que poderia ter um acúmulo de biofilme maior em alguns pacientes, mas será que a qualidade daquele biofilme era o mesmo de outro paciente?
Talvez alguns pacientes tinham uma qualidade diferente desse biofilme, um biofilme um pouco mais, com mais bactérias patogênicas. Por isso, aqueles pacientes apresentavam mais inflamação do que outros pacientes, né? Só que hoje a gente já entra muito no conceito de simbiose e disbiose, né? O que seria isso? É o que nós vamos entrar agora um pouquinho falando para vocês, que é esse novo conceito, não só patógenos chaves, mas um equilíbrio desse biofilme, tá? Nós podemos ter em um biofilme patógenos, mas se esse biofilme ele for simbiótico, ele estiver em equilíbrio, a virulência não vai ser expressada por aquele patógeno, né? Então é o que a gente vai discutir um pouquinho antes. Primeiro, o que é uma microbiota, né? A microbiota é definida como micro-organismos que vivem em determinado ambiente. Se a gente pegar vários ambientes que a gente citar, vai ter algum tipo de bactéria. Então, em cima da mesa, no copo, qualquer tipo de superfície tem bactéria, a não ser uma superfície que esteja estéril, né? Algum tipo de micro-organismo vai estar naquela superfície. Esses micro-organismos, as bactérias, foram os primeiros seres vivos a colonizar a Terra, né? Estima-se que esses micro-organismos apareceram na Terra há mais de 3,5 milhões de anos. Então, quando tudo começou, quem estava aqui, né, os primeiros a colonizar a Terra, foram as bactérias, né? Então, são micro-organismos muito antigos e já bastante evoluídos. E estima-se em nível global que a diversidade de micro-organismos exceda em algumas ordens de magnitude a diversidade de plantas e animais. Então, a gente tem uma variedade muito maior, né, de bactérias do que de plantas e animais. Olha que curioso aqui, isso aqui é um artigo mostrando que foi descoberto no deserto do Atacama grupos de bactérias, grupos bacterianos, né? E o deserto do Atacama, se a gente pensar hoje no planeta Terra, é o ambiente mais seco e quente que existe. Então, se tem algum micro-organismo que sobrevive ali, é porque esse micro-organismo ele é muito evoluído, ele é muito resistente, e tem bactérias que sobrevivem. Tanto que quando obtiveram essa descoberta, daí surgiu, então, aquela curiosidade. Então, talvez na superfície de Marte, que é como se fosse o mesmo ambiente do deserto do Atacama, poderia existir, então, bactérias. Então, eles começaram a procurar também na superfície de Marte bactérias, justamente acharam na superfície de Marte, né? E é o que muda até um pouco o conceito nosso de tratamento de doença periodontal. Porque há um tempo atrás, acreditava-se que para a gente ter sucesso no tratamento periodontal, a gente tinha que raspar, 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 raspar e deixar o mais liso possível, né? Hoje, a gente já sabe que nós não vamos remover todo o biofilme ali da boca do paciente. O biofilme ele vai existir, ele precisa de existir. A microbiota bucal, ela é importante. Só que quando nós fazemos o tratamento periodontal, a gente não pensa em zerar a microbiota. A gente pensa em reestabelecer o equilíbrio daquela microbiota. Olhem para vocês verem. Então, as bactérias, elas estavam aqui na Terra antes, né, de todos os outros seres vivos começarem a evoluir. O que aconteceu foi uma evolução mútua, né, de adaptação. Essas bactérias, elas evoluíram junto com os hospedeiros. Quando a gente fala de hospedeiro, não são só os mamíferos, né? Pode ter bactérias que evoluíram junto com as plantas, junto com o solo, junto com vários ambientes, né? E quando a gente fala de nós, né, mamíferos, no caso, né, os animais, essas bactérias, elas evoluíram junto com o sistema, né, no caso, o hospedeiro, e ajudou, inclusive, né, em evoluções realmente fisiológicas do hospedeiro. E essas bactérias, elas se tornaram fundamentais no equilíbrio da nossa saúde, né? Essas bactérias seriam as bactérias comensais, que é uma microbiota natural, né? Que existe uma relação mutuamente simbiótica e benéfica com os hospedeiros humanos, por exemplo. Nós bactérias que ajudam na absorção de alimentos, elas ajudam na evolução do epitélio, né? Ajudando com barreiras contra outras bactérias, por exemplo.
Então, o que a gente tem que pensar é que as bactérias, elas evoluíram junto com os hospedeiros. E essa evolução, ela foi benéfica, né? Nós temos bactérias boas no nosso organismo. Olhem esse estudo aqui. Esse estudo avaliou, né, a quantidade de bactérias que poderia ter no corpo humano. E foi observado, né, um número de bactérias, elas equivalem como se fosse 1 para 1 em número de células. E se removessem todas essas bactérias de um organismo, né, de um corpo humano que pesasse por volta de 70 quilos, teria ali por volta de 200 gramas só de bactérias. Então, nós temos muitas bactérias no nosso organismo, né? Mas isso não quer dizer que é ruim, como nós estamos falando. Tem as bactérias boas, é necessário ter essas bactérias no nosso organismo, tá? Mas qual seria, então, o impacto dessa microbiota no hospedeiro, tá? Primeiro, diferenciação e maturação da mucosa hospedeira e seu sistema imunológico. Como eu falei, né? Essa evolução junto com a mucosa, né, intestinal, mucosa bucal, tudo isso ajuda, né, na evolução do sistema imunológico dessas mucosas, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho à frente para vocês, né? Digestão de alimentos e nutrição, tá? Geração de energia, regulação metabólica e controle do armazenamento de gordura, processamento e desintoxicação de produtos químicos e ambientais, manutenção da função da barreira da pele e da mucosa, que é um pouco da maturação da mucosa do hospedeiro, que eu já falei, desenvolvimento e regulação do sistema imunológico, ajuste fino do padrão de reação, ou seja, equilíbrio entre processos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, que isso é muito importante quando a gente fala de doença periodontal, e prevenção de invasão de outras bactérias, né? Porque existe o antagonismo, né? Tem bactérias que são antagônicas a outras, né? Então, se a gente tem em nosso organismo um equilíbrio bacteriano, outras bactérias terão dificuldade de colonizar o nosso organismo. Quando a gente fala de evolução da mucosa, a gente já pensa em boca, né? Que é a nossa área. Então, voltando lá, quando começou a falar de doença periodontal, lembram que primeiro era o acúmulo do biofilme. Acumulou biofilme, tinha inflamação. Depois, o professor Lind viu que a evolução daquela inflamação levava à odontite, né? A destruição dos tecidos de suporte. Aí começaram a perceber que pacientes possuíam, né, inflamações diferentes, independente do número ali da quantidade de biofilme. Então veio o Sokransky falando sobre bactérias específicas da doença periodontal, né? E aí agora, vindo para esse lado de uma doença periodontal com um conceito um pouco diferente, que é a simbiose e a disbiose, vai entrar um pouco esse esquema aqui, tá? Então imaginem, tem lá a mucosa oral, tem o epitélio, né, juncional, o epitélio oral, o epitélio do sulco. Então é a primeira barreira que a gente tem contra as bactérias. Só que a gente tem um biofilme adquirido, a gente tem uma microbiota adquirida. E quando ela está em simbiose, ela vai estimular as células epiteliais, né, a produzirem toxinas anti-inflamatórias. Então, quanto mais citocinas anti-inflamatórias a gente tem, menos inflamação vai ter naquele tecido. Quanto mais citocinas pró-inflamatórias, mais um padrão de inflamação nós vamos ter, né? Então, um biofilme simbiótico, ele vai produzir no meio, né, vai ter ali citocinas e subprodutos dessas bactérias que tornarão aquela região, né, com mais citocinas pró-inflamatórias. Então, nós não teremos aqueles sinais conhecidos da inflamação. Se por algum motivo aquele biofilme ele fica disbiótico, nós teremos liberação no meio de subprodutos que é compatível com a doença. E aí nós teremos uma reação muito mais inflamatória, nós teremos muito mais citocinas pró-inflamatórias liberadas no meio. E aí que começa toda a destruição tecidual. Então, isso aqui é um esquema, pessoal, mostrando um pouco como que seria um biofilme simbiótico e disbiótico. Então, imaginem, né, que
a gente tem uma microbiota formada na nossa cavidade bucal. Quando nós escovamos, a gente acaba removendo um pouco dessa microbiota, mas ela não vai deixar de existir. Então, essa microbiota ela está formada, né? Ela está aderida ali, né? Ela tem uma adesão na superfície dentária, e junto com essa adesão à superfície dentária, existe uma coadesão entre bactérias, né? Existe uma comunidade bacteriana. E essa comunidade bacteriana, ela trabalha em simbiose. Nós podemos ter ali periodontopatógenos ou não. O importante é que esse biofilme ele esteja em equilíbrio. Vamos supor que devido a algum fator aumentou muito o número de patógenos chaves da doença periodontal, tá? Quando aumenta muito o número desses patógenos chaves, então vamos supor que demoram mais para higienizar, o paciente ele tem uma dificuldade na higienização e ele ainda tem um perfil inflamatório diferente do outro paciente, esse perfil inflamatório ele vai ativar esses patógenos chaves, tá? E com isso, esse biofilme que antes estava em equilíbrio, agora ele se torna um biofilme desequilibrado, que é a disbiose. Então, a partir dali, né, começa a ter toda uma desregulação desse sistema. Começa a ter mais liberação de subprodutos, né, desses patógenos chaves no meio. Esses subprodutos eles começarão a ativar o sistema inflamatório do hospedeiro, e aí nós teremos mais citocinas pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. E essas citocinas, elas também vão para o fluido crevicular gengival e elas atingem esse biofilme, tornando ele ainda mais disbiótico. Então acaba sendo uma bola de neve, uma coisa puxa a outra. Além disso, pessoal, vejam nesse estudo aqui, isso aqui é uma imagem de microscopia, tá? Mostrando a invasão de PG, porfiromona gengivalis, na célula epitelial, tá? Então, nós temos aqui essa imagem mostrando infiltração de célula, infiltração de bactéria em células epiteliais. Então, esse tipo de bactéria, elas não ficam somente na superfície dentária, elas também invadem o epitélio, tornando assim, se a gente pensar, o tratamento da doença periodontal até mais complexo. Não basta apenas descontaminar, nós temos que restabelecer o equilíbrio inflamatório do paciente, né? Então, hoje, quando a gente fala de tratar a doença periodontal, não é só ir ali com uma cureta, com ultrassom, né? Primeira coisa, eu tenho que entender o contexto desse meu paciente, eu tenho que entender se ele tem algum fator de risco para a doença periodontal, se ele é fumante, se ele é diabético descontrolado, né? Eu preciso de entender até mesmo o contexto de higienização desse paciente, quantas vezes por dia ele higieniza, se ele faz a técnica correta de escovação, tá? E quando a gente consegue realmente entender o contexto do paciente, tratar a parte sistêmica também do paciente, a gente consegue trazer esse paciente para um equilíbrio, né, inflamatório e também do biofilme. Então, isso aqui é um esquema mostrando o que seria a homeostase, né, a simbiose e a disbiose. Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui um desenho mostrando o que seria a saúde. Então, eu tenho um biofilme simbiótico, né? E eu não tenho nenhum tipo de sinal de inflamação aqui na região. O biofilme existe, porém ele está simbiótico, né? Do lado direito, eu já tenho aqui um desenho dividido ao meio, né? Com gengivite e periodontite. A gengivite, eu já tenho ali um biofilme disbiótico e a gente observa uma inflamação moderada. Não tem destruição de tecido de suporte. É uma inflamação que está localizada ainda somente em gengiva. Já a periodontite, né? Nós já temos ali esse biofilme disbiótico, a formação da bolsa periodontal, nós já temos esse biofilme disbiótico de forma subgengival e acontecendo a reabsorção óssea, né? Só que a doença periodontal, né, o que a gente está discutindo, ela é muito complexa. Não é só biofilme simbiótico, desbiótico, né? Não é só tratar o paciente com a raspagem, igual eu já falei.
nós temos vários fatores que influenciam na doença periodontal. Fatores sistêmicos, né, igual eu citei, pacientes diabéticos, inclusive, hoje o diabetes ele é um fator de risco verdadeiro, né, para a doença periodontal, tanto que entrou na classificação das doenças periodontais, onde o que vai dizer se esse paciente meu ele fica no risco grau A, B ou C é o nível de hemoglobina glicada, né? Fatores ambientais que podem modificar a doença, como por exemplo o tabaco. O tabaco é um fator ambiental que pode modificar a doença. Tanto que se o paciente ele é fumante hoje, eu estou tratando ele e ele para de fumar, semana que vem ele já não tem o mesmo risco. Semana que vem não, amanhã, se ele parar de fumar hoje, amanhã ele já não tem o mesmo risco do que ele tinha quando ele fumava, né? Então é um fator que modifica enquanto o paciente está utilizando o tabaco. Nós temos fatores genéticos, né, que estão envolvidos, alguns pacientes possuem algumas alterações, né, que deixam o organismo mais responsivo à inflamação. Então, ele vai ter uma resposta muito mais destrutiva do que outros pacientes, né? Tá aí a importância de preencher bastante, preencher de uma forma cuidadosa a anamnese do paciente. Entender o histórico familiar, entender quando que começou aquela inflamação, se aquele dente que o paciente perdeu foi devido à doença periodontal ou se foi devido à cárie, né? Então a gente tem que entender esse contexto do paciente até para saber tratar a doença. E a resposta do hospedeiro que está ligada aos mecanismos imunoinflamatórios, que vocês vão ver que esses mecanismos imunoinflamatórios estão relacionados com esse biofilme disbiótico, tá? E para esse biofilme disbiótico iniciar, também pode estar ligado ao mecanismo imunoinflamatório. Então aqui está o ciclo da inflamação periodontal. Isso aqui está querendo mostrar um pouco como que seria essa ativação da resposta inflamatória, né? Então, primeiro, existe ali uma adesão de periodonto patógenos, igual eu falei para vocês, né? Pode ser patógenos chaves, né, para a doença periodontal. Esses patógenos, por algum motivo, aumentam o seu perfil de virulência e a comunidade microbiana ela começa a agir de uma forma diferente. A partir desse momento, ativa a resposta do hospedeiro, ou seja, a inflamação tecidual ela começa. Então, tem mais liberação de citocinas pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias, né? Nisso, ativando, vai aumentar ainda mais, aumenta a produção de citocinas e compostos inflamatórios. E esse aumento ativa ainda mais esse perfil de virulência da comunidade. Então, igual eu falei para vocês, é um círculo vicioso. Começa com o biofilme disbiótico, mas quando começa a ter a liberação dessas citocinas inflamatórias ali no fluido crevicular gengival, nós temos ainda mais ativação desse biofilme disbiótico, né? E daí começa a ativação da resposta, né, destrutiva tecidual, tá? Então esse é um dos conceitos que a gente tem hoje de doença periodontal. É um conceito um pouco mais atual, né, que não é somente patógenos chaves, e sim um biofilme disbiótico associado com uma resposta inflamatória do hospedeiro. Então, quando a gente fala de tratamento, né, vamos falar o tratamento básico que a gente fala da doença periodontal é a raspagem e alisamento radicular, mais a conscientização do paciente, né? E, claro, em casos mais severos, em envolvimentos sistêmicos, né, existem as limitações, como, por exemplo, a recolonização. Então, quando eu vou tratar uma bolsa muito profunda, eu posso fazer a descontaminação de forma efetiva, mas talvez ainda fique aquele ponto ainda com sangramento, necessitando até mesmo de acessos cirúrgicos depois. Então, são limitações do tratamento não cirúrgico. Então, essas limitações fez com que os pesquisadores, né, buscassem soluções, né, para tratar essas limitações. Uma delas, pessoal, é o uso de anti-inflamatórios, tá? Esse estudo aqui de Assuma e colaboradores, em 1998, ele estudou em camundongos, tá? Uma injeção local de antagonistas com interleucinas pró-inflamatórias, né? Então, ele queria desativar as interleucinas
inflamatórios em dentes de primatas, desculpa, não foi combinado, primatas com periodontite induzidas pela colocação de ligaduras infectadas com porfirinomonas gengivales. O que foi observado, né, nesse estudo? Uma redução de 67% na formação de osteoclastos, redução de 80% no recrutamento de células inflamatórias e redução de 60% na perda óssea. Então, neste estudo, não houve nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de intervenção. Apenas foi injetado, né, de forma local esses antagonistas de algumas interleucinas pró-inflamatórias. Qual que é o problema desse tipo de medicamento? São os efeitos colaterais a longo prazo e o organismo ele se adapta às dosagens desses antagonistas ou até mesmo dos anti-inflamatórios, tendo que aumentar as dosagens. E aumentando as dosagens, os efeitos colaterais são ainda maiores. Então foi por isso que essas não foram tão para frente. Mas foi bom, porque mostrou que como que seria o papel da inflamação na doença periodontal, tá? E aí entra o uso dos antimicrobianos, tá? O uso dos antibióticos. Qual que é o problema do uso de antibióticos, pessoal? Eu sou totalmente contra? Não. Até porque é um tema muito polêmico, né? Existem várias linhas. Tem linhas que defendem o uso de antibióticos no tratamento de doença periodontal não cirúrgica e outras linhas não. Eu sou do tipo que eu penso que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente não tem nem que usar antibiótico em todos os casos, né? E nem usar em todos os casos. Então tem que ter esse equilíbrio. O problema dos antibióticos é que eles não vão agir somente nas bactérias que causam a doença periodontal, naqueles patógenos chaves. Os antibióticos, eles vão destruir, inclusive, aquelas bactérias comensais, que são responsáveis também pela simbiose, né? Então, se a gente pensar, primeiro, efeitos adversos, resistência bacteriana, aqueles patógenos, eles podem voltar ainda mais agressivos do que antes. E pior, porque antes existia ali uma bactéria comensal que poderia ajudar no controle, né? Poderia ajudar com que a virulência daqueles patógenos não fosse tão aumentada, né? E com o uso do antibiótico, pode ser que o efeito rebote da doença periodontal seja ainda maior, né? Então, é o que eu falo, existem linhas, né? Não existe a verdade absoluta. Pode vir aqui um outro pesquisador me mostrar vários estudos, né, dizendo o quanto que o antibiótico é benéfico para o tratamento da doença periodontal. Quanto também pode vir outro pesquisador e também comprovar o quanto que não tem bons resultados, né? Eu acho que deve existir um equilíbrio em relação a isso. E nós temos, né, os probióticos. Né? Os probióticos surgiram aí há muito tempo atrás. Inclusive, há relatos de uso de probióticos na própria Bíblia, né? Onde usava ali os probióticos para fazer alguns produtos fermentados. E há também evidências de pinturas em paredes que datam de 2.500 anos antes de Cristo, né? Que os sumérios tinham o hábito de inocular leite para induzir a fermentação. Então, os probióticos já existem aí há muitos anos. Esses são os conceitos de probiótico ao longo dos anos, né? Então, quando se falava de probiótico, né, primeiro, ele deriva do grego para a vida, né? Um probiótico é uma bactéria que seria para a vida. Lá em 1965, né, foi falado que o probiótico ele era uma substância secretada por um micro-organismo e que estimulava o crescimento de outro. Já em 1971, o conceito era que extratos que estimularam o crescimento microbiano. Em 1974, organismos e substâncias que contribuem ao equilíbrio microbiano intestinal. Vejam como que o conceito de probiótico começou a mudar, tá? A partir de 74. E 1989, probiótico já tinha um conceito de que era um suplemento alimentar microbiano que afeta beneficamente o animal hospedeiro, melhorando seu
o equilíbrio microbiano intestinal. Tá? Então, a partir de 74, já começou a pensar no probiótico como algo para melhorar a saúde do hospedeiro. E hoje o conceito, né, mais recente de probióticos, que é pela Organização Mundial de Saúde, é que os probióticos são micro-organismos vivos, né, que são seguros para o consumo humano quando administrados de forma correta. Não quer dizer que isso aqui é um probiótico, eu vou tomar probiótico o dia inteiro que eu vou ter benefícios com isso. Não. Existem os probióticos específicos, né, e a quantidade específica para realmente, né, trazer um benefício para a saúde. Então, o conceito mais atual de probiótico é esse: micro-organismos vivos, seguros para o consumo e benéficos para a saúde. Os probióticos já vêm sendo utilizados há um bom tempo, né, na saúde, tanto na medicina quanto na odontologia. Eles começaram primeiro para tratar doenças do trato gastrointestinal, né? Então, tem várias doenças, né? Existem doenças inflamatórias intestinais, que nós temos, por exemplo, a doença de Crohn, e nós temos a doença inflamatória, né? Que ela é dividida em Crohn e são duas divisões da intestinal. E aí o que acontece? O probiótico, essa doença, a Crohn, né, é uma doença que afeta todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. E ela está relacionada também com uma resposta inflamatória da mucosa, devido ao reconhecimento de que aquelas bactérias que estão próximo ali da mucosa é como se fosse algo ruim. Então o organismo começa a reconhecer, né, provocando uma inflamação do trato gastrointestinal. E os probióticos vêm sendo estudados para ver se consegue melhorar isso. Então é uma doença que até então ela não tem cura, ela tem somente um tratamento de equilíbrio. Existem também o uso de probióticos para tratamento de infecções urogenitais, doenças atópicas, infecções da orofaringe e até mesmo controle da hipertensão e colesterol. Isso aqui, pessoal, é até a critério de curiosidade, para vocês verem quanto que as bactérias elas podem, né, ser benéficas, o quanto que elas modificam todo o contexto sistêmico do paciente, né? Existe até o transplante fecal, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que possuem esse tipo de doença inflamatória intestinal, né, elas têm um perfil microbiano intestinal muito diferente, que é compatível com algo disbiótico. O que é feito? É feito um transplante fecal, onde naquelas fezes traz com elas bactérias benéficas, para tentar trazer o equilíbrio intestinal de novo daqueles pacientes que possuem uma microbiota disbiótica, né, no intestino, que é a bacterioterapia, que é o princípio da utilização de probióticos. E na cavidade oral, apenas recentemente tem sido sugerido como alvo relevante para a aplicação dos probióticos, né? Principalmente no tratamento de cárie dentária e doença periodontal. Na cárie dentária é mais ou menos o conceito de antagonismo. Então, os probióticos vão colonizar a superfície dentária e vai impedir a colonização, né, da bactéria causadora da cárie dentária. E para doença periodontal, que é o que a gente vai discutir agora à frente, como que seria a utilização. Os principais organismos, né, micro-organismos que são considerados aí probióticos, são os lactobacilos, o bifidobactério e o streptococcus, tá? Como que seriam os efeitos desses probióticos? Eles podem ter os efeitos microbiológicos, como eu falei, efeitos antagônicos de competição. Então, eles vão colonizar uma região e não vai deixar que outra bactéria colonize aquela região. Então, esse é o efeito de competição, né? E o antagônico é quando eles estão ali, eles começam a liberar subprodutos da sua metabolização e esses subprodutos vão impedir que outras bactérias cresçam ali naquele biofilme. E os efeitos imunológicos, né? Controlando a inflamação, modificando a resposta
do hospedeiro. Então, diminuindo ali, igual eu falei, citocinas pró-inflamatórias, aumenta citocinas anti-inflamatórias. E alterando a resposta imune inata e adaptativa do hospedeiro. Né? Então, tem probióticos que, quando eles estão próximos de algumas células epiteliais, ele modifica a resposta daquela célula, tá? Tornando aquela célula com um perfil mais anti-inflamatório. Esse aqui, pessoal, é um dos primeiros estudos, né, que tiveram aí com probiótico, que foi um estudo de prova de conceito do Tejeus, é um estudo clássico, tá? Onde ele utilizou cães com periodontite, que foi induzida essa periodontite, e eles fizeram a utilização do probiótico como uma terapia adjuvante à raspagem e alisamento reticular. Então, esses animais foram divididos em grupos que receberam a raspagem e alisamento reticular e outros animais receberam raspagem e alisamento reticular mais probiótico, né? No caso, os probióticos que ele utilizou nesse estudo foi o Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis e o Streptococcus mites. E o que foi observado? Foi observado que conseguiram reduzir a inflamação daqueles grupos que foram tratados junto com o probiótico, né, em relação àqueles que não utilizaram o probiótico, e foi observado na análise do biofilme, né, análise microbiológica, que aquele biofilme tinha menos periodontopatógenos do que aquele outro que não recebeu o probiótico. Então, realmente, esse tipo de probiótico utilizado nesse estudo, ele atrasou a recolonização de periodonto patógenos, tá? E aí, em 2013, Tejeus já fez um estudo clínico controlado, aleatorizado, utilizando aí o Lactobacillus reuteri. Né? O que é um estudo clínico controlado, aleatorizado? Né? É um estudo, pessoal, onde é selecionado um grupo de pacientes. Esses pacientes são selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Então, ele utilizou pacientes com periodontite crônica generalizada. Então, de acordo com os critérios de periodontite crônica generalizada da época, né, não dessa nova classificação, ele selecionou esses pacientes. E os pacientes foram divididos em grupos. Né? Todos os pacientes receberam um tratamento periodontal de raspagem. Só que tinham grupos que receberam pastilhas placebo, que é pastilhas que não continham um probiótico, e grupos que receberam pastilhas realmente contendo o probiótico. Porém, os pacientes não sabiam se aquela pastilha continha ou não um probiótico, né? Para não dar nenhum viés ali de resultado. Inclusive, quem tratava os pacientes e quem avaliava os pacientes não sabiam de que grupo cada paciente participava. Então, isso é um estudo clínico controlado e aleatorizado, para não ter aquele viés tanto do avaliador quanto do paciente. Porque senão, se eu estou fazendo uma pesquisa, né, queira ou não, a gente acaba puxando um pouquinho de sardinha, que a gente fala. Pode ser que eu estou fazendo uma avaliação clínica ali, e eu sei que aquele paciente tomou probiótico, e eu estou pesquisando probiótico, pode ser que eu falar que deu tantos milímetros de profundidade. Eu começo a observar uma melhora, sem querer, né? Então, para não ter esse viés, é feito um estudo clínico controlado e aleatorizado. Então, nesse caso, né, os pacientes foram divididos nesses grupos, todos receberam tratamento periodontal. Então, pacientes que receberam a pastilha contendo probiótico, era o probiótico Lactobacillus reuteri, na concentração de 1 vezes 10 na oitava unidades formadoras de colônia, e para cada uma as cepas, né? Essas são as duas cepas aí que foram utilizadas, que está aí no canto superior direito. Cada pastilha tinha uma cepa, né? Então, os participantes consumiam 2 pastilhas por dia, pela manhã e uma à noite, e sempre após a escovação, né, por 12 semanas. O que foi observado nesses pacientes? Primeiro, redução da PG, isso na análise microbiológica.
Agora, aqui nós temos uma tabela mostrando, né, o número de pacientes de acordo com o risco de doença, de acordo com o risco da progressão da doença periodontal e o número de pacientes que tiveram indicação para terapia cirúrgica, ou seja, aquelas bolsas residuais que mantiveram o sangramento. Foi observado que o grupo teste, o grupo que consumiu o probiótico, teve uma redução desse risco de progressão e redução da necessidade cirúrgica. E essa redução, ela foi estatisticamente significante. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, o número de pacientes que tinham indicação para terapia cirúrgica, aqueles que tinham mais de 3 sítios, né, no grupo controle, foram 86% indicados para terapia cirúrgica. Já no grupo teste, essa porcentagem foi para 40%, praticamente metade da indicação. Então, realmente, nesse estudo clínico, os probióticos demonstraram um resultado positivo. Esse outro estudo aqui, né, foi realizado por Tex, né, publicado aí em 2015. E um estudo onde utilizou também o probiótico Lactobacillus reuteri. Nesse caso, utilizou a BioGaia. A BioGaia é uma marca comercial desse probiótico que já tem essa concentração aí, 1 vezes 10 na oitava unidades formadoras de colônia. Esse estudo teve o mesmo desenho daquele estudo anterior de Tegeus, só que esse estudo teve um acompanhamento de 1 ano. E foi os pacientes consumiram 2 pastilhas por dia durante 3 semanas. Então, iniciou o tratamento. No momento que iniciou o tratamento, os pacientes começaram com a utilização desse probiótico e ficou por 3 semanas. O que foi observado? Redução do sangramento gengival e da profundidade de sondagem, naqueles grupos que consumiram o probiótico em relação ao grupo que não consumiu o probiótico. Né? E também foi observado redução do risco de progressão da doença periodontal e redução da necessidade cirúrgica, tá? Então, lembrando, pessoal, isso aqui é a gente pegar aquele caso de periodontite, né? Vamos falar aí uma periodontite que seja um estágio 3, um estágio 4, generalizada, a gente fazer o tratamento e a gente não querer depois indicar uma terapia cirúrgica. Então, nesses casos, o probiótico conseguiu, né, apenas com a raspagem de alisamento radicular, mais o probiótico, diminuir o risco de progressão da doença e o risco de necessidade cirúrgica. E isso é muito bom, porque dependendo da região que a gente faz uma terapia cirúrgica, pós-tratamento não cirúrgico, a gente pode ter algumas sequelas, né, como, por exemplo, uma recessão gengival. Esse aqui é um outro estudo, também seguindo esse mesmo padrão de tratamento, tá? É um estudo que foi realizado pela INSE, né? E também utilizando aí a BioGaia, tá? Também com 2 pastilhas por dia durante 3 semanas. Foi observado também redução no índice de placa, redução no índice gengival, no caso de sangramento gengival, redução no índice de sangramento, a sondagem e profundidade de sondagem, né? E aqui mostrando redução dos marcadores inflamatórios. Então, nesse caso aqui, foi feita também a avaliação de marcadores inflamatórios no fluido crevicular gengival, que é o que a gente discutiu atrás. Quando a gente tem esses marcadores, a gente tem essas citocinas, né, no fluido crevicular gengival, a gente tem uma alteração desse biofilme também. Então, isso foi comprovado nesse estudo, né? E após 1 ano, o grupo com probiótico apresentava maior ganho de inserção clínica do que aquele grupo que foi tratado de forma não cirúrgica e não recebeu o probiótico, né? Então, até aqui, a gente viu aí 3 estudos clínicos controlados aleatorizados, mostrando que os probióticos realmente são benéficos, né, para o tratamento não cirúrgico aí das doenças periodontais. Esse aqui é um estudo, pessoal, da Márcia Maia, né, com o Emanuel Albuquerque Júnior. Foi um estudo in vitro, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram células epiteliais gengivais humanas imortalizadas e cultivaram essas células, né, junto ali com probiótico. E essas células, depois elas foram desafiadas com P. gengivalis, né? Ali está qual que era a cepa dessas células.
dessas bactérias. E o que foi observado? Que, primeiro, a maioria dos probióticos mantiveram, né, a viabilidade celular e reduziu adesão e invasão de patógenos. Então, aquelas células que foram cultivadas ali junto com os probióticos, elas tiveram menor invasão, né, de PG nelas do que aquelas que não eram cultivadas com probiótico, né? Independente do probiótico, os 12 probióticos tiveram resultados positivos em relação a esses parâmetros. Também foi observado que a síntese de interleucina 1 beta e TNF-alfa, né, por P. gengivales nessas células afiadas foi reduzida com a cultura com a maioria dos probióticos. Tá? Então, ou seja, P. gengivales iria induzir muito menos a síntese de L1 beta e TNF-alfa quando elas eram cultivadas com essas bactérias, mostrando aquilo que a gente discutiu. Eu posso ter P. gengivales no meu biofilme. Quer dizer que porque eu vou ter a doença periodontal? Não. Pode ser que aquela P. gengivales ela tenha um perfil de virulência ainda equilibrado, porque ela está no meio simbiótico. É o que mostra aqui. O probiótico, ele conseguiu equilibrar isso na P. gengivales. Mas se eu tenho um biofilme disbiótico, a minha P. gengivales ela vai ter um poder de infiltração em tecido epitelial muito maior. Ela vai ter um poder de induzir citocinas pró-inflamatórias muito maior, né? Então aqui a conclusão que eles chegaram nesse estudo é que os probióticos podem alterar a interação, né, das células epiteliais gengivais com P. gengivales, modulando a capacidade do patógeno de aderir e invadir as células, né? Então, a bactéria, ela vai existir, ela vai estar presente no biofilme, mas a sua capacidade de infiltração, né, e adesão vai estar alterado, né? Então, é uma bactéria que ela vai estar ali em simbiose. Lembra daquela imagem da microscopia que eu mostrei para vocês lá atrás, né? A célula invadindo, né, a bactéria invadindo uma célula epitelial. Então, quando o probiótico está presente, ele pode diminuir a capacidade, essa capacidade da. Esse aqui é um estudo, pessoal, que foi realizado por nosso grupo, né? No caso aqui, esse aqui é o meu orientador, professor Michel Reis Messora. Professor Michel Reis Messora, a gente trabalha juntos desde 2009, né? Quando nós começamos aqui no Unilavras, eu era aluno de iniciação científica dele. E esse estudo aqui foi um estudo que foi realizado em conjunto com o professor Luciano José Pereira, que é um professor da UFLA. Hoje ele dá aula na medicina. E esse estudo foi parte, né, do doutorado da Renata Furro, tá? Onde ela avaliou a doença periodontal em ratos induzido por ligadura, né, para saber se o probiótico iria ou não diminuir a inflamação. E o interessante nesses estudos nossos, né, até que eu vou mostrar para vocês alguns aqui em ratos, é que nós não fizemos o tratamento da doença periodontal. Nós apenas colocamos o probiótico e observamos como que os tecidos iriam se comportar. Qual que foi a desse estudo aqui? Esse estudo foi avaliado a morfologia intestinal, né? Então vejam aqui, nós temos uma imagem de um intestino aqui na parte inferior, né, direita, a imagem C, mostrando a morfologia de um intestino de um animal que tinha doença periodontal e não consumiu probiótico. Vejam como que há aqui uma alteração nas vilosidades. Então, isso aqui é um corte histológico do intestino, onde a gente vê ali a primeira camada, e nós observamos aqui as vilosidades intestinais. Então, foi observada uma diminuição nessas vilosidades. Então, a doença periodontal, ela estava afetando o intestino. Agora, na imagem ao lado, né, a imagem D, nós temos a imagem histológica de um intestino de um animal com doença periodontal, porém consumindo o probiótico. Vejam como que a vilosidade aqui, elas estão muito mais íntegras do que da imagem ao lado. Então, o probiótico, ele conseguiu manter aquela morfologia intestinal dentro do padrão de saúde. Enquanto na outra imagem, apenas os animais terem, né, a doença periodontal,
houve alteração dessas velocidades intestinais. Então, ou seja, realmente a doença periodontal, ela não está somente na boca, ela pode alterar todo o sistema do paciente. E o probiótico, nesse caso em questão, ele conseguiu, né, equilibrar o que seria essa agressão intestinal pela doença periodontal. Esse aqui, pessoal, foi o meu estudo, né, de mestrado, né, orientado aí pelo professor Miguel Reis Moura, onde nós avaliamos aplicações tópicas do probiótico, né, em ratos com doença periodontal induzida por ligadura. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos grupos, né, de animais, de ratos, dividimos em grupo controle. O grupo controle é aquele grupo que não tinha nenhum tipo de doença, né, um grupo saudável. Um grupo com doença periodontal, que não era tratado, tá? Nós tínhamos um grupo controle, que era aquele sem doença, que apenas consumiu o probiótico, e nós tínhamos aquele grupo com doença periodontal e que consumiu o probiótico. E esses animais tiveram um curso de experimento de 14 dias, sendo que os animais começaram já no primeiro dia, né, no dia zero do experimento, nós induzimos a doença periodontal desses animais e fizemos aplicação tópica desses probióticos. E os animais tiveram eutanásia ali com os 14 dias. Foram feitas 3 aplicações tópicas do probiótico, né? Nesse caso, nós utilizamos o bifidobactério, né, que é uma outra cepa probiótica, diferente daqueles estudos clínicos que eu mostrei para vocês. O que nós observamos? Nós vimos que aqueles grupos com doença periodontal que receberam o probiótico tiveram uma menor destruição óssea do que os grupos que não receberam o probiótico. Ó, a imagem E e F, né, esse quadro aí que está circundado em vermelho, representa o grupo doença periodontal sem probiótico. Vejam o quanto que esse grupo teve perda óssea aí na região de Furca, né? Já as imagens à direita, G e H, são animais com doença periodontal que receberam as aplicações tópicas do probiótico, bifidobactério. Vejam como que essa perda óssea foi muito menor quando comparada aos animais ao lado, né? Então isso mostra que apenas aplicando o probiótico de forma tópica ali na região, né, nós tivemos uma menor destruição óssea, né? Então a gente teve um achado clínico bem significante aí nesses grupos. Essas imagens abaixo aqui, né, no canto inferior direito, são imagens histológicas mostrando uma imunohistoquímica, tá? De beta-defensina. Então, nós temos aqui D e E, beta-defensina 1, I e J, beta-defensina 2, e N e O, beta-defensina 3. Então, isso aqui está avaliando, né, em células epiteliais, a presença desse marcador. A beta-defensina é uma citocina anti-inflamatória, né? Ajuda na defesa ali das células epiteliais. Então, a imagem acima, circundada em vermelho, são aquelas que tiveram menos expressão de beta-defensina, que foram justamente os animais que não consumiram o probiótico. Já a imagem abaixo, vejam como está mais acastanhado, né? A marcação imunohistoquímica para a beta-defensina são esses acastanhados aí que a gente vê nas imagens. Então, a imagem de cima está mais azulada do que as de baixo. As de baixo é justamente a expressão de beta-defensina que está muito mais acentuada. Então, realmente, o uso de probiótico conseguiu modular de alguma forma essas células aí epiteliais, tá? E é um estudo clínico controlado aleatorizado, realizado aí por nosso grupo. No caso, foi o doutorado do Marcos Invernice, né? Orientado aí também pelo professor Michel Reis Messora. Então, seguindo aqueles protocolos que eu já falei para vocês, de estudo clínico controlado aleatorizado, né? Eles selecionaram, né, pacientes com periodontite crônica generalizada.
Esses pacientes, eles foram tratados de forma convencional, no caso raspagem, porque a gente não pode, em um estudo, diagnosticar um paciente com doença periodontal e não promover um tratamento. Então imaginem, eu diagnosticar um paciente com doença periodontal e apenas dar probiótico para ele e não fazer o tratamento, isso é antiético, né? Então, eu preciso fazer o tratamento periodontal e ainda ter grupos com probiótico e sem probiótico, tá? Nesse caso, foi utilizado o bifidobactério H019, da Dupont, né? Foram feitas pastilhas e os pacientes consumiam 2 pastilhas por dia, de manhã e de noite, né? Sendo que à noite era aconselhado os pacientes a escovar a cavidade bucal, enxaguar bastante a boca, esperar por volta de 10 minutinhos e depois colocar essa pastilha na boca e deixar ela dissolver de forma bastante lenta, para que ela mantivesse o máximo tempo possível ali na cavidade bucal. O que foi observado nesse estudo? Né? Redução em citocinas pró-inflamatórias, né? Redução de periodontopatógenos, que eu vou mostrar para vocês um pouco à frente o resultado do Checkbird. E redução na profundidade de sondagem. Então, aqueles animais que receberam ali os probióticos tiveram uma redução muito maior na profundidade de sondagem do que os pacientes que não receberam as pastilhas com probiótico. Né? E após 90 dias, quando esses pacientes foram avaliados, o grupo com probiótico apresentava maior ganho de inserção clínica do que os que não consumiam probiótico. Né? Porque nem sempre a redução de bolsa ela está associada ao ganho de inserção clínica. Pode ser que aquela redução de bolsa aconteceu devido a uma contração tecidual, então o paciente teve recessão. Nesse caso aqui, houve ganho de inserção clínica, né? Que é algo diferente. Isso aqui, pessoal, é mostrando o resultado do Checkbird, né? Desse estudo aí do professor Michel com o Marcos Invernice. Nós temos aqui circundado em azul o grupo teste, né? E em vermelho o grupo controle. O grupo teste foi aquele grupo que recebeu, né, as pastilhas contendo probiótico, e o grupo controle foram pastilhas placebo, né, que não tinham ali o probiótico. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui no complexo vermelho e complexo azul do grupo teste. Vejam como que no baseline dia 0, né, a quantidade aqui do complexo vermelho era maior do que com 30 dias e 90 dias. Vejam como que o número dessas bactérias foi diminuindo, né? E vejam o complexo azul começou, né, no baseline com uma quantia X e com 90 dias aumentou o complexo azul. O complexo azul ele está associado com saúde e o complexo vermelho associado com doença, né? Então, quanto mais bactérias do complexo azul eu tenho e menos aqui do complexo vermelho, mais mostra que esse paciente está em equilíbrio. Agora vejam a imagem ao lado aí do grupo controle, né? No baseline, começou aí, né, o complexo vermelho com 11,2, né, no caso um score 11,2, e com o passar do tempo, né, com 90 dias, houve uma redução, mas não foi uma redução significativa, mostra que já estava acontecendo uma recolonização. Vejam, dia 0, baseline 11,2, 30 dias aí, no meio desse gráfico, vejam como que tá 2,0, então houve uma redução. Por que 30 dias? 30 dias não é o tempo que a gente reavalia o paciente após a terapia periodontal? Então, aqui houve uma diminuição, o paciente já estava com um aspecto de saúde. Mas vejam como que com 90 dias, esse perfil microbiano do paciente, ele já começou a aumentar de novo o complexo vermelho. Diferente do probiótico. Com 30 dias, estava menor, né? E com 90 dias continuou, aumentou um pouquinho, mas manteve um padrão ali compatível com saúde. E essas diferenças foram estatísticas significantes quando comparou o grupo teste com o grupo controle. Então, realmente, o consumo de probiótico, né, nesse estudo aí do professor Michel e do Marcos Invernice, conseguiu alterar tanto o perfil imunoinflamatório do paciente quanto o perfil microbiológico.
né? Então, realmente, é algo a se pensar, a utilização de probióticos para tratamento de doença periodontal. Só que aí entra aquela questão, né? Que tipo de bactéria que eu vou utilizar? Eu posso misturar uma bactéria com a outra, probiótico, e esse outro estudo aqui do professor Michel, também com a esposa dele, a Flávia, e o Marcos Invernice, e o professor Arthur, eles avaliaram, né, se essa mistura de cepas diferentes, elas poderiam trazer mais sucesso ou não no tratamento com a doença periodontal. E eles observaram que mais cepas dão mais chance de sucesso para um efeito benéfico do produto. Portanto, o maior sucesso, a taxa é determinado benéfico à saúde. Então, depende. Mais cepas proporcionam uma maior diversidade e, portanto, mais nichos potenciais e um espectro de eficiência mais amplo. Efeitos aditivos ou sinérgicos, adesão aprimorada, porque uma bactéria pode ajudar a outra, né? Uma pode ter um efeito mais modulador da resposta inflamatória, outra bactéria pode ter um efeito mais de competição com o periodonto patógeno e outro mais de inibição, né? Então, com isso, pode criar um ambiente mais favorável. Mas é necessário ter muito cuidado, né? Porque pode existir um antagonismo. Eu também posso ter probióticos que podem atrapalhar o outro probiótico, né? Então, isso tem que ser muito bem selecionado, né? Isso aqui, pessoal, são algumas revisões sistemáticas, né? Que é quando a gente fala, é o maior índice de evidência científica para o uso de alguma terapia, né? Só é possível ter revisões sistemáticas quando a gente possui bons estudos clínicos controlados e aleatorizados. E o que essas revisões sistemáticas mostram, né? Elas mostram que os probióticos podem ter um impacto significativo no tratamento da doença periodontal, que é o que eu mostrei para vocês, esses estudos clínicos, tá? Então, realmente, a gente pode pensar na utilização desses probióticos para o tratamento da doença periodontal. E quais probióticos existem no mercado? Vários probióticos. O que é importante a gente entender? Que tipo de cepa que está sendo utilizada, qual a concentração e o tempo que deve ser utilizado, tá? 3 dos estudos que eu mostrei para vocês aqui utilizaram essa BioGaia, né? A BioGaia a gente encontra ela, a gente consegue comprar pela internet, é um probiótico bastante utilizado. Quais seriam as novas perspectivas, né, em relação aos probióticos? Eu estou concluindo agora um estudo com o professor Michel, que é um estudo onde a gente está avaliando se o uso sistêmico do probiótico em animais, no caso ratos, eles podem prevenir e modificar o curso da doença periodontal. Então, nesse estudo, o que nós fizemos? Nós pegamos grupos de animais, dividimos, igual eu falei para vocês, grupo controle com probiótico, grupo doença periodontal e doença periodontal com probiótico. Esse estudo nosso, ele durou 30 dias. Os animais ficaram, aqueles animais que eram do grupo probiótico, ficaram ali por volta de 15 dias consumindo probiótico. Só consumindo probiótico, sem doença periodontal. Após os 15 dias, foi induzido doença periodontal nos grupos que era de doença periodontal, né? E aí a gente deixou esses animais ter um curso ali de mais 15 dias com a ligadura e consumindo ainda o probiótico, grupos de probiótico. Então, os animais que consumiram probiótico consumiram por 30 dias. Os animais que tiveram doença periodontal, eles tiveram um curso de doença de 15 dias, né? E aí o que nós observamos, né? A gente ainda vai sair com esses resultados, é que esses animais que consumiram probiótico antes mesmo da doença ser ativada, eles tiveram uma resposta bem diferente. Nós tivemos aumento de citocinas anti-inflamatórias, aumento de anti-inflamatórias, redução de citocinas pró-inflamatórias, né? Esses animais tiveram um perfil microbiológico não muito diferente, né? Nós tivemos um perfil microbiológico parecido, só que os sinais da doença periodontal estavam muito menos presentes, né, do que aqueles animais que não consumiram probiótico. Aí nós temos várias vias para explicar isso, que depois, quando a gente sair com o artigo, eu posso enviar para quem quiser, tá? Esse aqui
é uma bactéria, pessoal, que é uma bactéria probiótica, não, predatória, que é o HD100, Bedelovírus bacteriovorus HD100. Como que essa bactéria funciona? Ela não é probiótica, ela é bactéria predadora. Então, essa bactéria, para se reproduzir, ela precisa entrar em bactérias específicas, que no caso são bactérias patogênicas, né, bactérias gram-negativas, no caso, né, das doenças periodontopatogênicas. Elas entram no núcleo, né, dessas bactérias, e aí, para reproduzir, né, elas vão se reproduzir dentro dessas bactérias patogênicas e elas acabam destruindo aquela bactéria. Então, destrói a bactéria, volta para o meio e vai invadindo sempre bactérias patogênicas. Essa é uma imagem ao lado aqui, ó, no cantinho superior direito, mostrando o bedelovibrio, né, invadindo aí uma bactéria gram-negativa, tá? E o Pedro, né, Henrique Félix, junto com o professor Michel Messora, né, o grupo nosso aí, nós fizemos um estudo avaliando essas bactérias predadoras, né? Então, grupos que receberam, né, que tinham animais que tinham doença periodontal e que tinham ali introduzidos bactérias predadoras e outros grupos sem essas bactérias predadoras. O que foi observado? Que aqueles grupos, né, que tiveram aplicação tópica dessas bactérias predadoras tiveram menor destruição tecidual, né, tiveram uma modificação do perfil microbiológico quando comparado àqueles que não receberam esse tipo de bactéria, né? Então, isso aí são perspectivas futuras, tá? Para as diversas formas que a gente vai ter aí de tratamento para a doença periodontal. E isso aqui é só um esquema que eu queria abrir um pouco a mente, né? Que é o que eu falo para o pessoal. A gente sempre precisa de entender o paciente como um todo. Então, esse esquema que mostra, ó, a saúde geral, né? Cérebro, intestino, boca. Então, o paciente como um todo. Se a gente pensar, a gente tem doenças que começam na cabeça, elas vão atingir o intestino, elas podem chegar na boca e isso pode interferir na saúde periodontal. E nós temos também, né, inclusive saiu já artigos de interação da doença periodontal na doença de Alzheimer. Ou seja, seria começando com uma doença periodontal na boca, né, seria desbiose bucal, isso pode cair na corrente sanguínea, gerar toda uma modificação sistêmica e atingir o cérebro. Então, quando a gente trata o nosso paciente, né, na periodontia, a gente não pode só enxergar dente, né? Nós temos que enxergar sempre o nosso paciente como um todo, né? A doença periodontal é algo muito, muito, muito complexo, tá? Então, pessoal, eu acho que seria isso que eu queria discutir com vocês, né, no caso. Gostaria de agradecer muito e abrir agora o espaço para quem tiver alguma dúvida. E no final eu faço os agradecimentos aí, oficiais. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Excelente aí a apresentação do professor Luiz Fernando. Realmente não esperávamos nada menos que isso, porque trouxe para nós alguns temas para reflexão e justamente aqueles que estão aqui em plena sexta-feira, 6 da tarde, são aqueles que de fato se interessam pela ciência, pelo progresso da ciência. Eu acho que um ponto positivo que o professor Luiz Fernando nos traz é justamente estar embasado em evidência científica, porque a gente hoje encontra na prática odontológica algumas recomendações que a gente não encontra estudos. Então, quando o professor Luiz Fernando traz para nós revisões sistemáticas e traz para nós também estudos clínicos controlados, randomizados, aleatórios, duplos cegos, nos traz uma base para entender a doença periodontal com ciência, com aquilo que é o futuro. Então, acho que traz para nós um embasamento muito grande para entender que dentista precisa da microbiologia, ele precisa entender muito além
somente da parte clínica ali, que para ter resultado ele precisa entender a evolução da ciência. Eu gostei muito da apresentação do professor Luiz Fernando também, quando ele nos coloca o uso racional de medicamentos, né? Então, acho que tem uma linha que eu gosto muito da Unicamp, que é do professor Eduardo Dias de Andrade, que nos coloca justamente essa questão do uso de antimicrobiano. Como o professor Luiz Fernando falou, existem várias linhas, mas é sempre o equilíbrio que vai trazer o benefício para o paciente. Então, é nunca um extremo ou outro, mas sempre ter consciência de que quando a gente usa antimicrobiano, nós estamos alterando completamente esse equilíbrio biológico entre bactérias que a gente sabe que também podem trazer benefícios. Então, nem toda bactéria é maléfica. Eu acho que é um diferencial aí que o professor Luiz Fernando traz. Vou passar a palavra para o professor Fernando Lopes, depois para o professor Fernando Almeida, para os comentários deles, e depois a gente abre para alguma pergunta aqui do chat. Fantástico, Luiz Fernando, mas fantástico mesmo. Olha, para mim, eu ganhei, não foi meu dia, não, foi meu ano hoje. Né? Obrigado. Porque realmente foi uma experiência muito nova para mim, eu não tinha noção de como seria isso, né? Achei, sim, que foi muito proveitoso para quem assistiu, né? Ainda mais que você comentou isso, o Vinícius acabou de falar, eu também sou meio reticente com o uso de antibióticos, né, tem que ter a sua indicação precisa, e eu falo isso para os nossos alunos que, né, tem muita gente que vai em consultório e quer sair com uma receita enorme, com vários e vários, né, tipos de antibiótico, de medicamento. Então, eu sou um pouco reticente. Né? Adorei, acho assim que vai render demais isso para você, já está rendendo, né, e de antemão, eu já te agradeço, né, por essa parceria que você tem com a gente, né, da Unifenas, agradeço. Que sempre, você é muito solícito com a gente, né, quando a gente precisa de alguma palestra, a gente sabe da sua capacidade, né, do tão qual você é preparado, né, então você, a gente só tem que agradecer mesmo, né, essa tarde que foi enriquecedora para todo mundo. Tá? Então, eu te agradeço mais uma vez, né? Nós estamos te devendo essa. Tá? Qualquer dia a gente sai para tomar uma cerveja, porque isso faz parte também, né? Muito obrigado, viu? Um abração para você. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Tá bom? Um abração. Tá joia. Muito obrigado. Oi. Vamos lá, Fernanda. E aí, professor Fernando? Copia ela, salva no Word e manda no meu e-mail. Professor Fernando, você está com o microfone desligado, Fernando Matias. Perdão. Achei que eu tivesse ligado. Agora está. Boa noite para vocês todos. Luiz, boa noite, meu queridão. Tempão que a gente não se vê. E isso é ruim, porque estar do seu lado é sempre prazeroso, tanto no aprendizado quanto na prosa. Você é uma pessoa que eu estimo muito, sem ter muito contato, porque eu conheço a família da tua esposa muito, são pessoas que eu aprendi a gostar mais de 30 anos atrás. Então, você faz parte dessa família, então você é igual a eles para mim. E obrigado, professor. Você está aqui hoje, numa sexta-feira, 7h, velho, nos prestando esse favor, só isso aí já não tem preço. Além do que a atualidade, velho. Atualidade, isso aí para nós que você trouxe, não tem coisa mais atual. Então, assim, isso é importante para a gente e para nós, principalmente como professor, porque a gente precisa de estar por dentro de tudo isso para passar para os nossos alunos. Né? Então, a palestra foi maravilhosa, a disponibilidade agora do Vinícius com o Macarrão, com nossa gangue da periodontia, é uma coisa espetacular. Só eles mesmos para conseguir trazer você num horário desse, num dia da semana desse. É um prazer. Então, a gente só tem a agradecer muito mesmo. E é o que o Macarrão falou, vamos ver se a gente se encontra agora num momento diferente um pouco, para a gente tomar uma cervejinha e colocar a prosa em dia.
certo? Com certeza, com certeza. Manda um abração lá para Dadá, naquela VHN, a turma toda de lá. Manda um abração para mim, fala que a gente sente muita saudade e vamos nos encontrar tão logo. Pode deixar, pode deixar. E um abração para você, Vinícius, abração, Macarrão, abração, Liga, abração para todos aí. Tudo de bom para todo mundo. Valeu, professor. Pessoal, nós vamos colocar aqui no chat um link. Esse link é para o certificado, então é importante que vocês possam preencher esse link com o nome completo para que a gente possa emitir o certificado. Enquanto isso, eu gostaria de só fazer uma pergunta que o pessoal tem colocado aqui. Luiz Fernando, você tem empregado isso na sua clínica diária? Tem prescrito probiótico para alguns casos específicos? Como é que é? Professor, não. Pelo seguinte, o probiótico ainda hoje ele não é tão acessível, né? A gente não encontra ele de uma forma tão fácil. Isso aí vai mudar, tá? Das perspectivas futuras, de começar a introduzir ainda mais isso aí para a saúde periodontal que eu falo. Quem sabe, né, no futuro aí o probiótico ele não vai ser igual a gente já falou, eu sei que você, Vinícius, é um defensor, né, do uso do flúor, por exemplo. O flúor hoje, né, ele está inserido em várias coisas, ajudando aí na diminuição da cárie dentária. Quem sabe o probiótico também ele não pode começar a estar sendo inserido aí na alimentação da população, né, em várias outras formas, inclusive medicações específicas para o tratamento, né? Então, eu acho que será algo aí que não vai demorar muito para a gente realmente começar a utilizar na nossa prática clínica. Luiz, lá na Unicamp a gente tem tido a experiência de fazer a importação do Biogaia. É lógico que ele tem um custo aí, ele está custando em torno de 20 euros, né? Então ele tem um custo, se for pensar, né, no câmbio favorável, né? Mas eu acho que é uma perspectiva no sentido, sobretudo, dos estágios 3 e 4, quando a gente já faz todo o tratamento, acaba sendo um complementar, né? Então, todas as pesquisas mostram, não substituindo, mas complementando casos refratários. E eu acho que mais interessante de tudo isso é a diminuição da indicação de terapia cirúrgica. Exatamente. Porque a gente sabe as sequelas de recessão, as sequelas, né? Isso. E também estéticas. Eu acho que quando a gente fala, né, de acessibilidade do tratamento, ou não, a realidade do brasileiro hoje, né? Nós temos alguns pacientes que podem se comprometer em comprar Biogaia, mas não é a realidade de todos os pacientes, né? Creio eu que agora, com o avanço das pesquisas, né, mostrando realmente o quanto benéfico nós vamos ter produtos nacionais logo, né, inseridos aí, e algo muito mais acessível para a população, né? Então, eu acho que isso logo já vai estar aí para os pacientes e essas terapias, elas serão realmente realidades nossas clínicas, logo. Excelente, muito obrigado mesmo, Luiz. Eu acho que as nossas universidades têm esse potencial de vanguarda, né? Sobretudo a FORP, que aqui no Brasil é o centro que mais estuda a aplicação dos probióticos na periodontia. Quem sabe a gente consegue desenvolver um produto nacional que, com certeza, isso iria baratear bastante, uma vez que é micro-organismo, a gente consegue cultivar, não é uma tecnologia tão difícil assim, né? Mas obrigado por tudo, Luiz. Certeza. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Nós queríamos muito esse curso, desde o começo do ano nós estávamos articulando, pensávamos em fazê-lo presencial, né, por toda a riqueza, mas foi igualmente válido. Aqui no chat nós temos, você não pôde acompanhar, né, que você estava na apresentação, mas nós temos aqui vários elogios para você, de nossos alunos, o Everton, o Gustavo, dizendo muito boa, a Mirelle, excelente apresentação, vale a pena começar a sexta sim, Isabelle agradecendo, Giovana, Loren, Rodrigo, Júlia, enfim, Larissa, Maria, uma série de elogios aí que fazem jus, de fato, a essa apresentação. Então, não estendendo mais a cesta do pessoal, eu gostaria de passar para as considerações finais
Desde já, eu digo para você que a gente te admira muito, a gente sempre te chama porque realmente você é um profissional diferenciado, que não está somente na academia, mas também na clínica, então isso faz toda a diferença, não é um profissional que somente tem um embasamento de doutorado teórico, mas que coloca aí a mão na massa. Renata está colocando aqui, ó, ótima didática, ela provavelmente... Renata é aluna do Unilavras. É uma aluna. Muito bem, Renata, seja bem-vinda sempre aqui. Siga lá a nossa liga, tem vários eventos que a gente sempre realiza nesse intuito. E, pessoal, não podemos encerrar isso, antes de eu passar a palavra para os professores também, sem agradecer, e aí, de modo virtual, hoje, né, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de, mesmo distante, estarmos juntos. Nós queríamos passar aqui para o professor Luiz Fernando, depois eu vou enviar para ele por e-mail o certificado. Então, nosso certificado aí, que é a Unifenas, através da supervisão de campo, certifica Luiz Fernando pela palestra Emprego de Probióticos na Terapia Periodontal, Evidências e Aplicação. O certificado vem assinado pela nossa supervisora de campos, com certificação digital também, para ter validade. E todo mundo que participou do nosso evento e preencheu o formulário que eu coloquei o link, pode acessar depois a página da Unifenas, ir em extensão, certificados, e aí vai clicar em certificados e declarações. Então, como nós vamos ter um feriado agora, e esse certificado ele requer um processamento digital para ter validade legal, aproximadamente em uma semana vocês já podem acessar para obter o seu certificado. Então, agradeço muito, Luiz, foi muito bacana, foi excelente, e passo a palavra para as suas considerações finais. Tá bom. Então, eu não sei nem como agradecer, né, aos três professores aí, vocês são incríveis também, eu admiro, toda admiração é recíproca, tá? Eu tenho certeza que eu tenho 3 amigos aí, periodontistas, em Varginha, e nós vamos, sim, marcar pessoalmente para a gente confraternizar, né? Gostaria de agradecer muito, 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 de coração, a presença de todos, né, todos os alunos aí da Unifenas. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Agradecer aos meus alunos aí do Unilavras que estão, vi ali também o comentário do Cassiano, né, a Renata. Eu não vou falar todos os nomes, né, porque senão posso esquecer de algum ali, senão vou ter que começar a ler todos os nomes, mas ó, agradeço de coração a todos, tá? E me coloco à disposição sempre que precisarem, tá? Que é um prazer. Professores Fernandos, para encerrar? É mais uma